a nossa conversa, né? Conversar com esse personagem que a gente está construindo. Bom, para a gente construir esse personagem e pensar nessa conversa, a gente precisa fazer um exercício aqui de criatividade também, tá? Personagens e pessoas, a gente pode colocar dessa forma, na verdade, não estão isolados no vazio, né? Naquela sala de treinamento do Goku, do Dragon Ball Z, né? Aquele branco ali infinito, e aí ele tá lá isolado. Não. Um personagem, ele faz parte de um mundo, certo? Dentro desse mundo existem objetos. Não necessariamente o objeto precisa ser um óculos, né? Precisa ser, sei lá, uma caneta. Não enxergar dessa forma. O objeto pode ser, sei lá, a planta que está ali. Para quem mexe com 3D fica um pouco mais fácil, né? Então pode ser uma planta, pode ser uma árvore. Pensar nesses objetos, né? Nesses objetos que estão ali no espaço. Beleza? Então o nosso mundo é uma visão macro da coisa. Tá? Então imagina o mundo como se você estivesse lá no Google Earth, assim, vendo a terrinha ali mesmo rodando. Então na hora que você começa a dar um zoom, você vai entrando ali na atmosfera daquele mundo, as coisas elas vão aumentando, né? Você está aumentando o zoom, está realmente chegando mais próximo. E aí você consegue enxergar os objetos daquele mundo, você consegue enxergar o personagem, né, que vive naquele mundo, as pessoas que vivem naquele mundo. E a forma como elas se vestem, né, a forma como elas interagem com as coisas, como elas se transportam pela cidade ou, sei lá, pelo campo, seja lá onde é que essas pessoas vivem, isso depende do mundo. Se eu estivesse falando de um mundo fantástico, talvez as pessoas, sei lá, tivessem grifos para voar de um lado para o outro, né? Se eu falo de um mundo pós-apocalíptico, vamos pensar aqui no Mad Max, eu estou pensando em carros que são adaptados, né, com sucatas ali, e as pessoas utilizam aquilo como meio de transporte, não só como meio de transporte, né, como elemento de guerra dentro da história do Mad Max, certo? Então o mundo, pessoal, acaba definindo o tom, acaba definindo onde está o nosso personagem, o que ele consegue interagir, né? Quais são as pessoas que estão em volta dele também. Quando a gente leva agora essa análise para a parte dos objetos, isso vai definir muito também como que o nosso personagem interage com o mundo. Então, repara, como isso às vezes é sutil a gente pensar, né? Se eu estou vendo o meu personagem aqui, eu vou descrever ele de um jeito muito básico, tá, gente? Meu personagem, ele é um encanador, né? Bigodudo lá, de macacão e roupinha vermelha, tá? Então esse personagem, esse encanador, né? Lembra, quando eu falo encanador, eu já posso trazer, né, aquela minha bagagenzinha do clichê ali, entender algumas coisas que ele pode talvez interagir. E aí eu falo que ele está segurando, sei lá, uma chave inglesa. A chave inglesa é uma ferramenta de um encanador, né? Então, chave inglesa, sendo uma ferramenta, ferramenta é um elemento que te traz a possibilidade de manipular o mundo. Então você pode consertar alguma coisa, você pode estragar, destruir alguma coisa utilizando essa ferramenta, certo? Dentro da profissão desse personagem, se a gente tira ele do mundo dos cogumelos, né, que eu tô falando do Mario aqui, e traz ele para o mundo real, provavelmente esse objeto, que é essa ferramenta, ia trazer o sustento dele. Então olha que doido, né? Um objeto que está vinculado ao meu personagem vai ter a possibilidade de trazer o sustento dele para ele continuar vivo. Da onde vem o sustento dele? Pô, sei lá, ele é uma área vegetariano, né? Vamos supor. Então vem de uma fazenda, né? Uma agricultura familiar ali. Olha como as coisas vão gerando uma cadeia, certo? E essa cadeia que a gente vai conectando uma coisa na outra, a partir de um simples objeto, chega um ponto que a gente consegue voltar a nossa análise para o mundo, que era a visão macro. Então, uma união de vários objetos que vão conectando várias pessoas nos leva a enxergar o mundo, né? Então, esse exercício, pessoal, de imaginar esse mundo, onde vai estar o nosso personagem, ajuda pra caramba a gente definir o nosso personagem depois. Então, se eu trago, por exemplo, aqui, ó, né, que o nosso personagem ele tá num metrô, certo? Ele tá numa estação de metrô. O que que eu entendo como estação de metrô? Então, eu já morei em São Paulo um tempo, né? Já vi
estação de metrô, então, enfim, falei, morei em São Paulo, que eu tô morando em Jundiaí agora. Então, andei muito de metrô por lá. Lembro como que era. Eu lembro da iluminação do lugar, eu lembro do som, eu lembro do cheiro, eu lembro do número de pessoas, né? Eu lembro de como que o ambiente, né, o piso, a parede, tudo, como que isso traz um tom meio esquisito, né? Às vezes até um pouco meio sombrio ali, dependendo de qual estação que você tá, pessoalmente, né? Então, esse tom e como as pessoas elas ficam ali em relação àquele tom mesmo, né, da que a estação de metrô traz, certo? Então eu lembro desses elementos, tá? Pode ser uma forma. Se eu quiser pensar um pouquinho mais longe, vamos pensar aqui numa taverna, clássica taverna medieval, né, onde várias aventuras e brigas começam. Então, numa taverna, né, de um jogo de fantasia, eu posso imaginar aquela várias mesas, pessoas bebendo, pessoas falando alto, né, e personagens de diferentes raças, diferentes classes, diferentes equipamentos. Então, a minha bagagem, o que eu tenho de experiência sobre esse tipo de cenário, esse tipo de mundo, me ajuda a desenhar isso. Me ajuda meio que pensar, né, quem vai ser meu personagem que vai estar aqui. Entende? Pensa, pessoal, nessa etapa que você está nesse lugar, que você está nesse mundo. E você nesse mundo você está observando alguém. Entende? É quase como ser um stalker aí. Então, você está observando alguém no meio dessa multidão. Que pode ser no metrô, como eu havia comentado, sei lá, pode ser numa taverna. Vai depender de onde que você quer contar essa história. O teor, né, que você quer trazer, qual que é a descrição que você quer, enfim, ou do seu projeto, da direção do seu projeto também. Então, você está fazendo um jogo de Dark Fantasy, não faz sentido, às vezes, você trazer um café, né, para você conhecer seu personagem. Mas, de qualquer forma, o exercício é mais esse. Você imagina primeiro no lugar, antes de pensar no personagem. No meio desse lugar, quem que te chama atenção ali? Sabe? Esse exercício de imaginação vai te ajudar a trazer esse personagem à tona, tá? Então eu vou trazer essa definição aqui que eu tinha começado, né, de tratar uma estação de metrô. Então eu vou pensar numa estação de metrô naquele horário mais legal ali, sabe? Por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde, né? Gente pra caramba. Quem que vai me chamar a atenção? Pode ser a partir de um objeto, né? A minha atenção vai ser carregada. Eu vou usar aqui como objeto esse mesmo óculos que eu coloquei aqui como ícone, né? Como exemplo. Então pode ser que no meio daquela multidão eu vi uma pessoa que estava com um óculos redondo, né? Um óculos redondo, só que com uma lente muito escura dentro daquele espaço lá que era um metrô, coisa que não faz muito sentido. Tá? Então eu já trouxe um objeto que me chamou a atenção. Não necessariamente precisaria ser um objeto tão diferente assim, com um óculos com uma lente muito escura. Poderia ser uma pasta surrada que a pessoa está segurando. Entende? Qualquer coisa. Então, tá. A partir desse objeto que você identificou agora nessa pessoa que está onde você quer que ela esteja, o que mais que você consegue ver? Quem que está portando esse objeto, né? Então eu posso pensar, pô, esse objeto, esse óculos, ele está no rosto de um homem. Esse homem ele tem os traços do rosto um pouco mais finos. Eu estou inventando, né? Estou chutando aqui. Ele tem uns traços mais finos, ele tem essa parte aqui um pouco mais cavada, então parece que ele que não é muito magro. Eu consigo ver que ele tem uma altura mediana, porque eu estou comparando com as pessoas que estão em volta, né? Então isso é uma coisa legal também a gente pensar sobre o nosso personagem. A gente pode obviamente trazer, né, o nosso conhecimento de mundo para chutar a altura de um personagem, o peso dele, né, coisas do tipo. Mas quando eu coloco o meu mundo, quando eu crio esse mundo, eu preciso definir alguns padrões, coisas bem básicas, como por exemplo a altura, né? Eu consigo definir se ele é alto, se ele é baixo, ele tem uma estatura mediana. Ou seja, ele tendo uma estatura mediana, ele acaba não se destacando na multidão por ser muito alto ou por ser muito baixo. Né? Então esse rosto magro com nessa parte muito cavada aqui abaixo desse osso, né? Então ele traz essa expressão meio apática no meio daquela correria toda. E ele me chamou a atenção também porque ele é o único que não está correndo.
Então eu estou trazendo algumas situações do porquê que ele poderia ter me chamado a atenção, né? E aí, conforme a gente vai trazendo essas situações, outras coisas começam a surgir, né? Outras dúvidas. Por que será que ele não está correndo tanto? Né? Se ele não está correndo tanto, às vezes para deixar um pouquinho mais interessante o nosso personagem, a gente pode pensar, pô, ele está no horário de pico no metrô, aparentemente ele está cansado, enfim, pode ter saído do trabalho, a gente pode pensar dessa forma, mas aí ele deixou passar 3, 4 carros que ele poderia ter entrado, mas ele não entrou. Por quê? Né? Então aí começam a surgir dúvidas, e a partir dessas dúvidas a gente começa a deixar o nosso personagem um pouco mais interessante. Então, descrevi esse personagem para vocês. Um homem magro, com um óculos com uma lente muito escura, no meio de um metrô lotado. Ele parece meio que imóvel ali naquela situação, enquanto as outras pessoas estão correndo, entrando no metrô e, enfim, tentando voltar para suas casas aí. Tá? Então, é um elemento, é um personagem que chamou a atenção. Poderia, como falei para vocês, pensar num outro cenário, né? Numa taverna, na rua. A questão é, você acaba focando o seu olhar, quando você está na sua vida real, em coisas que te chamam a atenção. Pessoas que te chamam a atenção, objetos que te chamam a atenção. Né? Criar essa experiência, pessoal, nesse mundo, né, mais imaginário aqui, vai te ajudar a ver que não é tão diferente assim do que acontece no mundo real. O legal é que quando você faz esse exercício, né, de imaginar o seu mundo, você consegue às vezes quebrar algumas regras. Legal? Então olha só, dedica um tempo aí fazendo essa observação silenciosa do seu personagem. Fica lá, desse mundo que você tá, que você criou aí, ou né, que você precisa desenvolver a partir de um projeto, observando esse personagem, trazendo mais detalhes. Eu havia comentado que ele está lá parado no meio da estação. Será que depois de um tempo ele troca o peso do corpo para o outro pé? Será que ele começa a olhar em volta? Né? Então, será que entra uma animação de idol nele? Né? O que vai acontecer com esse personagem? Então, a nossa observação silenciosa ela vai trazendo cada vez mais elementos para a gente conseguir trabalhar a nossa descrição também. Beleza? Leve em conta o contexto do mundo onde esse personagem habita. Porque aí você consegue seguir ou quebrar algumas regras. Então, se eu trouxe essa descrição do metrô, do meu personagem e tudo mais, parece que ele está muito próximo do nosso mundo real. Né? Quando eu falo na próxima descrição desse personagem, sei lá, que nas costas dele, meio que preso aqui desse lado, eu observo que poderia ser, sei lá, um arco. Ele carrega, né, cruzado no peito aqui, um arco longo medieval. O negócio já fica meio estranho, né? Fica meio estranho, ao mesmo tempo eu fico curioso. A gente quer saber, pô, mas o que esse cara com óculos, com a lente tão escura, carregando um arco medieval tá fazendo no meio da estação da Sé, às 6 horas da tarde, tá? Quebrei uma regra, porque a descrição do meu mundo meio que não traz esse tipo de possibilidade, né? A gente trazer um pouquinho de fantasia pode ser interessante, porque levanta a curiosidade. Pô, quem é esse meu personagem? Quem é aquela pessoa? Tá? Então, pensem dessa forma, tá, gente? Você pode seguir e tá tudo bem, se for uma pessoa normal, né, dentro daquele mundo, ou às vezes quebrar algumas regras vai te trazer uma parte interessante aí para você conseguir criar um pouquinho mais em cima, né, de uma forma um pouco mais, enfim, lúdica até. Depois disso, imagine que você conseguiu conversar com essa pessoa. O que te levou ali para fazer essa conversa, você pode até definir também, né? Como foi que você abordou, ou se foi ao contrário, se aquela pessoa, o personagem, né, te abordou ao invés de você abordá-lo. Isso vai definir também algumas coisas sobre a própria construção do seu personagem. Então, imagine que eu vi essa pessoa nessa estação, chego até ela e vou conversar com ela. Então essa parte da conversa, pessoal, né, para quem já jogou RPG, às vezes a gente encontra, né, algumas nos próprios livros assim de RPG, algumas perguntinhas que você responde para criar o background do seu personagem. É algo muito parecido, porque aqui a gente começa a conhecer, né, quem é o nosso personagem. Ó. Então, introdução: qual é o seu nome? Né, qual que é a sua idade? Onde você mora? Eu coloquei só algumas perguntas, tá?
Pense que esse primeiro passo é realmente uma introdução. Quando você está conversando com alguém pela primeira vez, às vezes você faz essas perguntas, né? Com que você trabalha, sei lá, uma coisa do tipo assim. A gente vai para algo muito mais superficial, né? Depois, pense em perguntas relacionadas a histórico. Então, o passado, família, carreira, né? Quem são seus pais? Você tem irmãos? Como foi a sua infância? Né? Quando eu comecei a jogar RPG lá, sei lá, 2000 e pouquinho, né? Era muito comum se os nossos personagens, era adolescente, todo mundo era órfão. Que a gente não tinha muito essa habilidade, né, de descrever coisas. Então era muito mais fácil a gente tratar daquele serzinho ali que a gente está controlando, né, no nosso personagem de RPG, do que pensar, pô, que ele é filho de quem, não sei o quê. Mas se você pensar sobre você mesmo, muito do que você é, às vezes vem dos seus pais, né? Seja o que você tenta ser de diferente, ou o que você tenta ser igual, ou aquilo que você nem para pensar, mas existe uma semelhança, né? Então, às vezes, pensar quem são os pais do seu personagem pode ajudar a trazer mais bagagem aí para descrever, né? Mesma coisa em relação aos irmãos, se ele tem ou não. Como foi a infância? Isso aqui pode ser, a infância foi rica, foi pobre, foi difícil por motivo XYZ, foi fácil por motivo, né, XYZ também. Então depende, né? É legal parar para pensar no histórico. E claro, tá? Aqui são algumas perguntas só, pessoal. Vocês podem bolar outras aí sobre esses tópicos na introdução, histórico. Fica à vontade aí para pensar em coisas relacionadas a isso. Depois a gente chega no ponto de perguntar sobre as crenças. Então a gente pode ir até para algo um pouco mais óbvio quando a gente fala de crença, que aí é isso, você segue alguma religião. E se a gente fala sobre religião, a gente precisa lembrar do mundo que a gente está, né? Então, dependendo do mundo que eu criei, que eu estou querendo falar aqui, a religião pode ou não ter um peso muito grande, beleza? Então, a religião. E aí, você tem preconceitos? Olha que perguntinha sacana. Que perguntinha sacana, né? Se eu perguntar para vocês agora, e aí, vocês têm preconceitos? Às vezes a gente fala assim, não, né? A gente tenta meio que se isentar disso, né? Mas preconceitos existem em todos os lugares, né? Não necessariamente contra o outro, mas pô, preconceito sobre ideias, sobre gostos e por aí vai. É uma pergunta um pouquinho mais difícil, né? O que você considera injustiça? O que você pensa sobre as leis e o governo? Mais uma vez, injustiça, o conceito de injustiça e essa proposta sobre leis e governo vai depender, obviamente, da nossa construção de mundo também, tá? Então, o mundo cyberpunk ele vai ter uma outra interpretação do que seria o governo. Agora, se a gente cai para o nosso mundo, a gente tem uma outra interpretação sobre o que é o governo, né? Quase que uma interpretação cyberpunk se bobear, né, gente? Mas, avançando. Perguntas sobre sentimentos. Então, questões sobre o que ele sente em relação a diferentes situações, né? O que te faz sorrir, o que te faz chorar, né? Do que você tem vergonha, o que você se orgulha, como foi seu pior pesadelo, qual foi o seu melhor sonho. Olha como são coisas bem profundas pra gente perguntar pra alguém. Às vezes ninguém te perguntou isso na sua vida, né? É meio triste parar pra pensar nisso, né? Então você tem essa oportunidade de perguntar isso a alguém, né? A um personagem que você está construindo. Suposições. Aqui o negócio começa a ficar um pouco interessante. Não que para trás não esteja, né? Mas aqui começa a ficar interessante porque a partir desse histórico todo aqui que você já foi construindo, então eu sei quem ele é, onde ele mora, o que ele faz, a idade, enfim. Sei dessa parte, né? Da onde que ele veio, eu sei o que ele acredita, o que ele pensa, eu sei o que ele sente. Na parte de suposições a gente começa a trazer suposições para saber o que ele faria. Então, se você fosse acusado de alguma coisa, como você reagiria? Né? Se alguém que você ama cometesse um crime, como é que você ia agir? Se você pudesse mudar algo na sua realidade, o que seria? Parece quase uma entrevista de emprego, alguns pontos, né? Mas repara que conforme você já vai tendo uma bagagem sobre o seu personagem, você já começa a definir como que ele vai agir. E isso aqui é interessante porque você
pode, né, aqui é um ponto que já já a gente vai discutir, você pode começar a traçar algumas rotas que vão colocar o seu personagem distante de você, como criador, como criadora dele, beleza? Depois, último tópico aqui, ó, me pergunte. Na hora do me pergunte, você inverte, né? Você inverte essa situação. Então aí você vai criar perguntas que o seu personagem faria para você. Então, se você às vezes está construindo um personagem, vamos pensar aqui, né, que ele é mais sisudo, ele é mais fechado, ele é mais, sei lá, o que a gente entende como sendo um velho ranzinza, pode ser que você, vestindo a roupa que você veste, né, pode ser que você traga para ele uma dúvida. Né? Ele vai virar para você, pô, por que você veste essas roupas aí? Por que você, né, sei lá, se eu coloco esse velho conversando comigo, ele vai perguntar por que você tá com esse boné e se tem esse alargador aí. Então, na hora que você traz, né, o personagem para perguntar coisas para você, ele começa a ficar um pouquinho mais vivo. Uma coisa legal também é pensar aqui, ó, com toda essa bagagem que você construiu, você vai ter um pouco mais, né, de controle para conseguir dosar as, as respostas do seu personagem, as perguntas do seu personagem, tá? Então, se você definiu ele como sendo X, Y, Z aqui atrás, ele não vai às vezes trazer uma pergunta para você tão complexa, porque não faz parte desse personagem ser tão complexo. Ou ele não vai trazer uma pergunta tão superficial, porque às vezes aqui atrás ele já foi definido como um personagem complexo. Beleza? Só para realmente não fugir, né, daquilo que a gente já construiu.